E aí, queridão, como é que você está? Como é que está aí sua família? Nós estamos morrendo de saudade de vocês. É verdade, queridão, o templo está fechado, nós estamos fazendo cultos online, mas, queridão, a igreja está aberta, a sua casa está aberta, o nosso Deus não está em quarentena, o Espírito Santo do Senhor tem agido, tem feito coisas tremendas e é tempo de termos experiências sobrenaturais com Jesus, andarmos com Jesus. É verdade, queridão, que muita gente está passando por momentos de muitas aflições, muitas ansiedades, muitas lutas, incertezas, e nesse tempo de incerteza, Deus colocou no meu coração de nós falarmos sobre uma fé, que Jesus nos capacita a termos uma fé para andarmos sobre as águas, e é isso que eu quero falar nessa manhã para você, que você abra o seu coração, que você prepare o seu coração, para entender que Deus quer ministrar no seu coração uma fé que te capacite a andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24. No capítulo 14 de Mateus nós temos umas narrativas sensacionais. A triste história da morte de João Batista, mas a multiplicação dos pães e dos peixes. E depois que acontece aquela multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco, no barquinho que eles tinham, e passarem para uma outra margem. Enquanto os discípulos entraram no barquinho, e o barquinho estava lá, Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus foi orar no monte à parte. E os discípulos estão lá no barco, debaixo da ordem do Senhor. O Senhor Jesus pediu para eles entrarem no barco, e quando o barquinho estava lá no meio do mar, meu queridão, começou uma ventania, as ondas começaram. Eu não sei se você já teve oportunidade de andar no mar, de andar num barquinho, num barco, ou num qualquer tipo de um cruzeiro, sei lá o quê. Mas, querido, muitas vezes o mar fica revolto. O mar muitas vezes ele fica com dificuldade. O mar muitas vezes ele fica querendo nos tragar. E nós queremos aprender nessa manhã. Nós queremos aprender nessa manhã. Nós queremos aprender nessa manhã, queridão, que o Senhor Jesus quer nos capacitar a andar sobre as águas, numa fé que nos leva a andar sobre as águas. E nós queremos, papai, em nome do Senhor, nós queremos, Senhor, falar, papai, que o Senhor venha ministrar no nosso coração, que o Senhor venha ministrar sobre nós, que o Senhor venha falar conosco, Pai, aprendemos verdades sobre experiências que nós podemos ter com Jesus no momento que o nosso barco ele está aflito. Uma das coisas que eu quero ministrar no seu coração, que eu aprendi, as maiores lições que eu aprendi na minha vida foram nos momentos de maior dificuldade. Parece que Deus permite que nós andamos por situações complexas, situações difíceis, e nesse momento de situação difícil, queridão, o Espírito Santo está ensinando as lições mais importantes, as lições de fé. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, está lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 24, e no verso 24 e 25 nós aprendemos a primeira verdade dessa experiência dos discípulos, com Jesus, num barco, numa situação onde o barco dele estava quase a naufragar. A primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, está lá no versículo 24 e 25, a primeira verdade: Jesus vem em nossa direção. Aleluia, glória a Deus. Se você está passando por crise, se você está passando por dificuldade, olha o versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barquinho ali, meu queridão, ele estava ali num momento de muita dificuldade, talvez próximo de um naufrágio. Trazendo isso para a nossa realidade, nós vivemos momentos, dias de ventos contrários, dias onde nós estamos enfrentando dificuldades, dias muitas vezes que você talvez não sabe como pagar suas contas amanhã, como o pastor Djalma testemunhou de uma pessoa que recebeu uma cesta básica na hora certa. Queridão, preste bem atenção nisso. Quando você está passando por crise, creia nisso. O Senhor Jesus vai em sua direção. Glória a Deus. O Senhor Jesus vai aí na tua casa. O Senhor Jesus vai aí na tua família. O Senhor Jesus está entrando na sua crise. O Senhor não te deixa abandonado. No momento, meu irmão, de isolamento social, o nosso Senhor Jesus não fica distante. Ele está presente. Oh, queridão, o barco estava açoitado pelas ondas, o vento era contrário, versículo 25, mas, preste bem atenção, mas, há sempre um mas na nossa vida, há sempre uma situação onde Jesus fala assim: eu estou mudando essa história. Versículo 25, mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar.
Queridão, Jesus ele veio na hora certa. O barco estava quase naufragando. O barco estava passando ali por momentos difíceis. Mas na hora certa, a 4ª vigília da noite. Não foi na 3ª, não foi no início da noite, foi na hora certa. Jesus vai em sua direção. Jesus vai até a sua vida na hora certa. E o texto continua, e ele foi a 4ª vigília da noite, a hora certa, andando por cima do mar. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus, meu queridão, ele chega na hora certa e ele chega do jeito que ele quer. Ele se manifesta na nossa vida na hora certa e da maneira que ele quer. Meu querido, muitas vezes nós queremos colocar o nosso Deus numa caixinha. Deus, o Senhor vai agir assim. Deus, o Senhor age do meu jeito. Deus, faça isso. Ei, queridão, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, ele vem na nossa vida na hora certa e do jeito que ele quer. Eu me lembro que eu era recém-convertido. Eu era funcionário público estadual e nós vivíamos naquele momento muita dificuldade, com atrasos de salários e tantas outras situações, que chegou um dia, meu querido, que eu tinha apenas um passe de ônibus para ir trabalhar. E eu orei de manhã, falei, Deus, eu só tenho esse passe de ônibus, eu não sei como eu vou voltar. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E fui, meu querido, para o trabalho. Sentei lá numa das últimas cadeiras, lá naquele ônibus, e falando, Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso voltar para casa. E aí, querido, uma pessoa que tinha, assim, um relacionamento muito esporádico, uma pessoa que eu praticamente não conhecia, que morava até num outro bairro, que eu já conhecia vagamente, ela sai do lugar dela, vem pertinho de mim e fala assim, olha, eu estou com vários passes de ônibus, você não quer ficar com alguns deles? Irmão, era a resposta certa da oração que eu precisava. Eu precisava, meu querido, de um passe de ônibus. E aquela menina, ela me deu vários passos de ônibus. O que nós aprendemos? Que o nosso Deus, meu querido, ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. O nosso Deus chega na hora certa. Ele vem, meu queridão, do jeito certo. Ele traz a resposta. Eu estava ouvindo um testemunho semelhante ontem à noite, no PGM, que nós participamos online, do Vander e da Aniele, que ele comentou que estava passando um momento tão difícil na vida dele, e ele chegou um dia que realmente ele não tinha o que comer no outro dia. E ele falava assim, Deus, como é que eu vou alimentar o meu filho? E aí, queridão, de manhã cedo, logo pela manhã, uma pessoa vai lá, visita o Vander e a Aniele e traz uma cesta básica na hora certa. Queridão, talvez você está enfrentando esse momento de vento contrário. Mas eu quero desafiar você a entender que o teu Jesus não te deixa na mão. O teu Jesus chega na hora certa e ele traz a resposta que você precisa. Ele vem, querido, na hora certa e vem da forma certa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por isso creia. Jesus vem em nossa direção. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, meu queridão, está lá a partir do versículo 16. A segunda verdade que nós aprendemos, Jesus tem a palavra certa. Jesus tem exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Versículo 26. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se. Queridão, se fosse eu, talvez eu ficaria ali desesperado, eu já estaria com medo. Uma vez eu fiz uma travessia de Santos para o Guarujá num barquinho bem pequeno. E o vento estava forte, meu irmão, e eu fiquei desesperado ali, e aquele barquinho não chegava nunca na outra margem, que o vento não deixava, e eu ficava ali com medo. Eu falei, meu Deus, vou morrer aqui nesse mar. Imagine eles passando por essa situação, era madrugada, vento contrário, o barquinho ali açoitado pelas ondas, e de repente um vulto andando sobre as águas, irmão. É muito pavor, é muito medo, queridão. E o texto diz lá no versículo 26, e eles se assustaram, gritaram e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Muitas vezes, muitos fantasmas, eles vêm até quando nós estamos vivendo um momento de crise, aí que os fantasmas aparecem. Quando está tudo bem na tua vida, quando você está com dinheiro no bolso, quando está com saúde, está trabalhando, está tudo bem, muitas vezes os fantasmas vêm e você tira de letra. Mas na hora que você está fragilizado, na hora que você está vulnerável, fantasmas vão aí na sua casa. Nesses dias nós temos visto alguns fantasmas que têm assolado
as nossas vidas, assolado os nossos irmãos. Um dos fantasmas é o fantasma do medo. Muitas pessoas estão assim, escravas do medo, amedrontadas assim, fora da realidade, medo do que vai acontecer amanhã, medo de perder o emprego, medo de não ter recursos para alimentar a sua casa. Meu queridão, muitas vezes esse medo tem sido um grande fantasma. Jesus está aí na sua casa, Jesus vai na tua direção, mas muitas vezes esses fantasmas querem impedir que nós possamos ver Jesus ao nosso lado. Esses fantasmas querem roubar a nossa fé, esses fantasmas são ladrões da nossa fé. Muitas vezes pode ser o fantasma da incredulidade, muitas vezes pode ser o fantasma da ansiedade. A indústria farmacêutica, irmão, está vendendo como nunca ansiolíticos, porque muitas pessoas estão assim a crises de ansiedade, e são fantasmas que vêm nos assolar. Agora você presta atenção no texto. Quando eles estavam nessa situação de muito medo, gritando com medo, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Preste bem atenção. No meio da crise, Jesus chega com a palavra certa. Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus está falando para você nessa manhã, meu queridão, você que está aí na sua casa, na sua família. Jesus, versículo 27, lhes falou logo dizendo, olha a palavra de Jesus, guarda isso no teu coração. Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. 3 verdades da palavra certa de Jesus. Primeira, tende bom ânimo. Queridão, tende bom ânimo, tende bom ânimo. O próprio Senhor Jesus, no outro texto, ele disse, olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como o Senhor Jesus, ele venceu as batalhas, ele vai te capacitar para você vencer as suas lutas e as suas dificuldades. Primeira coisa, tende bom ânimo, não desanime, não desista da tua família, não desista, meu querido, dos seus filhos, não desista do teu chamado, do teu ministério, não desista dos teus sonhos. É hora, meu queridão, de você ter bom ânimo. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Segunda, no meio da crise, Jesus chega para eles e fala assim, sou eu. Versículo 27, sou eu. No momento da crise, a coisa mais importante é termos a presença do Senhor Jesus falando no nosso coração. William, eu estou contigo. Como está lá no Salmo, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se Jesus está comigo, queridão, você pode estar no maior isolamento, talvez você esteja num apartamento aí sozinho, não vendo pessoas há muito tempo, mas o Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã, ei, eu estou contigo. Se o Senhor Jesus está contigo, meu querido, descansa o teu coração nele, acalma o teu coração, porque o que a gente mais precisa é do Senhor Jesus. E quando chega a palavra certa, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Meu queridão, não fique escravo do medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Numa outra versão diz o seguinte, que o verdadeiro amor expulsa o medo. Quando Jesus Cristo chega no nosso coração, chega na nossa alma, Ele vai tirar todo o medo. Que nessa manhã seja uma manhã de libertação, que o Senhor Jesus quebre na sua vida todo tipo de corrente de medo. O Senhor Jesus quer te libertar de todo medo, para que essa fé, meu querido, venha ser uma fé cada vez mais viva e eficaz na sua vida. Queridão, como é tremendo. Quando chega a palavra do Senhor, eu estava falando daquela experiência naquela mesma época, que eu era funcionário público, com problemas de atrasos financeiros e com muita ansiedade, muita preocupação. E aí uma manhã eu fui buscar a palavra do Senhor. E lendo lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Quando eu li aquela palavra cravou no meu coração, aquela palavra entrou na minha alma, aquela palavra alimentou a minha fé. Queridão, nós precisamos ir para a palavra, nós precisamos entrar no nosso quarto, como diz Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em oculto e ele te recompensará. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a porta do céu se abre sobre a nossa vida. O Senhor quer ter intimidade contigo, o Senhor quer ministrar no meu coração. Eu amo muito a música, um cântico que nós cantamos aqui com frequência, aqui na igreja, onde diz, leva-me onde eu possa ouvir a tua voz. Querido, no momento de crise,
Eu preciso ouvir a voz do Senhor. No momento de crise, no momento de dificuldade, o que vai mudar a minha história é ouvir a voz do Senhor. Se você prestar atenção na história da sua vida é constituída por ciclos. E ciclos que mudaram a sua vida foram ciclos onde promessas de Deus vieram sobre a sua vida. Então, na hora da crise, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Que nesse tempo de pandemia, você tire tempo a sós com o Senhor, tempo de intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir exatamente aquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Essa é a segunda verdade. Jesus tem a palavra certa. A terceira e última verdade para nós orarmos e buscarmos o Senhor. Terceira verdade, nós encontramos nos versículos 28 e 29, Jesus nos capacita a andar sobre as águas. Queridão, o Senhor Jesus quer aumentar a tua fé nessa manhã. O Senhor Jesus quer ministrar no seu coração uma fé que te capacite a andar sobre as águas. Versículo 28, o Senhor Jesus chegou lá perto do barco. Versículo 28, o Pedrão, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Versículo 29, ele disse, o Senhor Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós percebemos aqui que a primeira atitude de Pedro é um pedido improvável. Queridão, você está no meio do barco, no meio do mar, o teu barco quase naufragando, e você pede para Jesus, Senhor, me capacita a andar sobre as águas. É um pedido improvável. E o Senhor Jesus imediatamente ele responde, vem. E Pedro conseguiu andar sobre as águas. Nesse tempo de pandemia, o Senhor Jesus quer aumentar a sua fé, quer capacitar a sua fé, para que você venha andar sobre as águas. Andar sobre as águas, meu queridão, é uma fé que vem do próprio Senhor Jesus, que coloca no nosso coração. Andar sobre as águas é andar sobre os problemas, andar sobre as circunstâncias. William, como é que eu vou conseguir fazer isso? Somente pela fé, em nome de Jesus. Não olhe para a circunstância, não olhe, meu irmão, para o problema, olhando para Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Ele que te capacita em fé, Ele que te dá uma fé, para que você possa, como Pedro, dar passos de fé, andar pela fé. Cada dia, basta cada dia o seu mal, cada dia o Senhor vai te dar uma fé para você andar sobre os problemas. Cada gigante que se levantar contra a sua vida, todo dia o Senhor vai te dar essa fé para você andar, marchar sobre as águas, marchar sobre os problemas. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso, e Ele quer fazer isso com você nessa manhã. Mas muitas vezes, queridão, você pode falar, como está lá no versículo 30. Ah, William, mas ainda eu não estou tendo essa fé. É verdade. Versículo 30, nós aprendemos que Pedro ele andou sobre as águas. Mas no versículo 30, ele sentiu um vento forte e teve medo. E começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, salva-me. Talvez nesse exato momento você ouve essa palavra e fala assim, William, eu estou sentindo o vento está muito forte, eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso. É verdade, irmãos. Muitas vezes a nossa fé, como Pedro, como a fé de Pedro, a nossa fé muitas vezes fraqueja. E no momento que a nossa fé fraqueja, clama ao Senhor, como fez Pedro. Ah, meu querido, versículo 30, mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Talvez nessa manhã você está falando, William, parece que eu estou indo para o fundo. Quando você, meu querido, percebe que talvez você está indo para o fundo, clama ao Senhor. Palavra do Senhor, clama a mim, meu filho. Clama a mim, minha filha, clama a mim, responder-te-ei. Se na hora que tua fé está fraquejando, clama ao Senhor. Ai, no versículo 31, perdão. E logo, imediatamente, quando Pedro clamou, e logo, imediatamente, Jesus estendendo a mão e segurou Pedro. Nessa manhã, quando você está clamando ao Senhor, o Senhor está segurando em você, queridão. O Senhor está te sustentando. O Senhor sustenta a tua fé. O Senhor sustenta a tua família. O Senhor está tirando
tirando você do fundo. Pedro, meu querido, teve fé para andar sobre as águas. Nós precisamos dessa fé para andar sobre as águas. É nesse momento de crise, no momento de dificuldade, que nós precisamos ter fé para obedecer a palavra do Senhor. Ah, meu queridão, é no momento de crise, de dificuldade, eu vou continuar sendo dizimista, eu vou continuar ofertando por missões, eu não vou desistir, eu vou colocar a minha fé, a minha confiança no Senhor. Aleluia, passo de fé. Basta a cada dia o seu mal, passo de fé. Que o Senhor Jesus te capacite a andar, passo de fé, passos de fé. E quando Jesus segura Pedro, versículo 31, Jesus vem com a palavra de novo para ele e faz uma exortação dizendo: Pedrão, homem de pouca fé, por que duvidaste? Trazendo isso para mim nos dias de hoje, eu preciso eliminar todo tipo de dúvida na minha vida. Eu preciso, meu querido, ter intimidade com Deus, orar, jejuar, ler a palavra, para que todo tipo de dúvida não fique no meu coração. Se eu preciso de uma fé, eu preciso de uma fé, para que Deus me capacite a andar sobre as águas. Junto com essa fé, não pode ter dúvida. Que o Senhor tire do nosso coração todo tipo de dúvida. E para nós terminarmos, meu querido, versículo 32, olha o que acontece. E quando subiram para o barco, Jesus, estendendo a mão sobre Pedro, levou Pedro para dentro do barco. Eles entraram dentro do barco. Quando logo eles estavam dentro do barco, olha o que Jesus fez. Jesus acalmou o vento. Num outro texto, no outro evangelho, fala que Jesus acalma o vento e os discípulos falam: quem é esse que até acalma o mar e acalma o vento? Queridão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Nos céus, há um relógio, há um cronômetro, contando os segundos, os minutos, os dias que o Covid-19 vai cair. Da mesma forma que Jesus acalmou o vento, vai chegar uma hora, Jesus chegou para o vento e falou assim: ó, psss, vento, quieta, mar, aquieta-te. Vai chegar uma hora que o Senhor Jesus vai levantar a mão e vai falar assim: Covid-19, chega, psss, acabou, chega, para de atuar. E isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, que você tenha uma fé para andar sobre as águas. Nós aprendemos, meu querido, nesse texto, 3 verdades maravilhosas de uma fé para andar sobre as águas. A primeira verdade que nós aprendemos nesse texto é que Jesus vem em sua direção. Jesus vem na hora certa. Jesus tem a palavra certa e Jesus nos capacita a andar sobre as águas.